Sejam bem-vindos à Nova Máquina do Tempo, o canal que discute filosofia, política, ciência. E hoje, no Filosofia Popular, eu gostaria de conversar com vocês sobre o filme Onde Está Segunda-feira. Em inglês foi What Happened to Monday, né? O que aconteceu com segunda-feira. E eu vou entrar em alguns detalhes do filme, inclusive do final, então se vocês querem ficar protegidos de spoilers, eu peço que vocês assistam o filme antes de vir para a nossa discussão aqui. Já foram lá? Já assistiram? Ótimo. Bem, o filme trata do problema da superpopulação, né? E vale a pena lembrar que hoje a população da Terra está em torno de 7,6 bilhões, né? Por aí. E existe uma estimativa das Nações Unidas que coloca que 11,2 bilhões em 2100. Quer dizer, estamos caminhando para um problema de superpopulação. Nesse futuro do filme, só para refrescar quem já viu há mais tempo, esse problema de superpopulação leva a uma política que o personagem da Glenn Close a ganhar um destaque porque ela tem uma proposta de que cada pessoa só pode ter um filho e quem tiver mais do que um filho deve entregar esse filho para o Estado para ele ser congelado, né, uma criogenia. Isso acho que faz a gente lembrar imediatamente da tentativa que a China fez de controlar a população e o desastre que foi lá essa tentativa de controlar a população, porque a China é um país extremamente machista e ao proibir que as pessoas tivessem mais do que um filho, fez com que a maioria dos pais priorizassem ter um filho homem e levou ao abandono de milhares de meninas e todos os problemas que nós sabemos que a China enfrentou por causa dessa política. Um exemplo de uma política semelhante a essa, né, com algumas características semelhantes. Obviamente não é igual porque o filme é uma ficção científica, né? Mas, agora entrando já direto nos spoilers, tem uma coisa que eu acho muito interessante no filme, vocês que já assistiram, que vocês sabem que as crianças, os irmãos, que são pegos das famílias, né, que tem mais de um filho, não são congelados, né? Vocês viram o filme, vocês sabem que os irmãos são mortos, são queimados. E uma das coisas que eu acho interessante do filme, se vocês pararem para pensar, é que, obviamente, a população não sabia que isso estava acontecendo, e é exatamente essa informação que é utilizada pelas heroínas, né, do filme para derrubar o personagem da Glenn Close, né? Eles provam que as crianças são mortas e aí isso destrói a carreira dela e parece que ela vai ser condenada à morte e tal. Não mostra ela sendo condenada à morte, mas basicamente isso. E uma das coisas que eu fiquei pensando sobre isso me lembrou foi justamente o Holocausto. Se vocês lembrarem do Holocausto, nem todo mundo sabe disso, mas o exército alemão, o soldado alemão comum e a população alemã que não morava perto de locais onde houveram as câmaras de gás, não sabiam que aquilo estava acontecendo. E tiveram dificuldade de acreditar que o governo alemão, né, fez uma monstruosidade daquele tipo. Foram necessárias fotos e evidências para poder convencer as pessoas. E o filme mostra isso. O filme mostra um cara que é o cara que se apaixona por segunda-feira, né? Ele acredita totalmente no sistema, justifica, quando ele é questionado, ele é um cara que a ideologia funcionou, ele acredita naquilo dali. E quando ele vê a criança sendo vaporizada, ele, depois que ele consegue derrubar os outros dois guardas por uma questão de sobrevivência, ele entra em choque, ele dá aquela arriada que ele fica assim, nossa, tudo o que eu acreditava era uma enorme mentira, né? E eu acho que isso é muito interessante do filme, que existem muitos maldades, genocídios e tal, que são escondidos, né, que as pessoas fazem, ou existe sempre uma justificativa. E no filme aparece a justificativa. O personagem da Glenn Close, depois que a coisa é descoberta, ela diz: vocês não vão conhecer o futuro que nós iríamos construir se essa política fosse em frente. Então, e se nós remontarmos para a nossa própria história, nós vamos ver todos os genocídios tiveram diferentes justificativas, né? Pensem, por exemplo, nós estamos morando no continente americano, né? Nós estamos na América do Sul, né? Mas na América do Norte e no Sul, a colonização espanhola levou à morte de mais de 60 milhões de pessoas.
Isso segundo o livro A Conquista da América, de Tzvetan Todorov. Um livro que eu recomendo que vocês leiam se vocês tiverem curiosidade sobre isso. E as justificativas eram, aqueles povos eram povos selvagens, eram povos que não tinham a religião cristã, então propagar a religião cristã justifica a dominação e justifica expansão. Claro que existiam interesses também comerciais, tanto da colonização espanhola quanto portuguesa. Os impérios do mundo sempre tinham interesses, não devemos nos iludir a acreditar que era apenas uma justificativa religiosa. Na verdade, a justificativa religiosa ela dá apoio, da sustentação, mas ela não é o único motivo, nem o principal para a conquista. A conquista se dava por motivos fundamentalmente econômicos e territoriais, né? O império tinha que crescer e consolidar riquezas e tudo mais. E todas essas justificativas eram utilizadas para realizar o que de fato foi um enorme genocídio, né? E eles não olhavam os ameríndios como pessoas. Os nazistas não olhavam para os judeus. Depois de séculos de ensinamento de que o judeu você deve desconfiar e tal, o nazista olhava para o judeu e não via ali um ser humano. E essa que é a grande tragédia também, porque foi isso que permitiu que o genocídio acontecesse. Essas ideologias que nos separam, que nos diferenciam e que fazem com que nós olhemos uns para os outros como merecendo menos a oportunidade de viver e de nos desenvolver, né? Então, eu acho que isso é uma coisa muito interessante que o filme também discute. Outra coisa interessante para a gente pensar é que o filme não dá solução. O filme diz uma coisa que eu concordo, né, que os fins não justificam os meios, que tiranos devem ser depostos, o personagem da Glenn Close deve ser destronado, é uma pessoa tirânica, e nós devemos nos levantar contra os tiranos, contra os autoritários, o autoritarismo deve ser sempre enfrentado. Estou de acordo com tudo isso. Mas o filme não oferece uma solução para o problema da superpopulação. E eu penso que a solução que ela estava oferecendo, o personagem da Glenn Close no final, quando ela estava já querendo transformar, é uma coisa ainda pior, porque ela estava propondo um regime oligárquico, ou seja, só as pessoas com estabilidade financeira e emocional poderiam ter filhos e poderiam ter vários filhos. E pessoas mais pobres não poderiam ter nenhum filho. Então é uma coisa profundamente hostil à classe trabalhadora e à população mais pobre, né? Que historicamente sempre teve mais filhos, porque via os filhos não como gasto, mas como uma ajuda, né? Alguém que poderia contribuir, ajudar, tem a ver até com a cultura, né? E o filme não oferece nenhum tipo de solução para como lidar com o problema da superpopulação, mudança climática e tal. Eu penso que a solução está na política de incentivos, né? Você contra-incentivar determinadas práticas e incentivar outras. Mas nunca proibir, nunca dizer você não pode, porque isso é muito autoritarismo e contraria totalmente os meus valores, né? Vou fazer um comentário, a Naomi Rapace, que faz o papel das 7 irmãs, tem uma interpretação muito interessante no filme. Acho que para quem gosta de cinema vale a pena vocês assistirem para prestar atenção na interpretação não apenas do William Dafoe e da Glenn Close, são atores mais conhecidos, mas da Naomi Rapace também. Por fim, para terminar a nossa discussão aqui nesse momento, né, eu gostaria de fazer uma reflexão sobre o que Segunda-feira fez. Porque ela fez o que fez, ela traiu as irmãs, porque ela queria garantir a vida dos filhos dela. E talvez uma mulher, uma mãe, tenha uma perspectiva diferente da minha, mas a minha perspectiva é a seguinte: eu compreendo os motivos dela, mas eu não aceito as escolhas que ela realizou. E essa é uma reflexão interessante para pensar do ponto de vista filosófico, porque nós tendemos a não compreender os motivos ou não querer compreender os motivos daqueles com quem nós discordamos. E parte do diálogo, para o diálogo acontecer, uma das coisas mais importantes que precisa acontecer, mesmo que a gente não vá concordar com as decisões, com as escolhas, é tentar compreender os motivos, as razões pelas quais um determinado indivíduo realiza determinadas escolhas.
determinadas posições. Eu estava discutindo outro dia que, em outro vídeo sobre o Lobo de Wall Street, eu posso botar um link aí para vocês darem uma olhada, que as pessoas, por acreditar ser que vão ser bilionários, apoiam políticas de menos impostos e apoiam um sistema que contraria seus interesses. Eu entendo porque eles são iludidos por essa ideologia. E o fato de eu compreender e o fato de eu ter simpatia por eles e ter solidariedade por pessoas que pensam assim, não vai me fazer aceitar esses motivos. Compreender é diferente de concordar, e eu continuo não concordando, eu continuo reagindo. No caso de segunda-feira, por exemplo, para mim fica óbvio que ela deveria ter buscado apoio justamente das irmãs. Ter dito para as irmãs, conheci um cara, me apaixonei por ele, acabei engravidando, estou esperando 2 crianças, e isso que ela deveria ter dito, né, na minha opinião. E eu não sei o que fazer. E temos que fazer alguma coisa. Mas aí não teria filme, né? O filme ele parte justamente dessa decisão egoísta dela e para proteger os filhos dela, né? Egoísta nesse sentido, né? Embora não fosse para ela, fosse para os filhos, era uma coisa que estava crescendo dentro dela, né? Mas uma mãe, uma mulher que engravidou, talvez olhe para mim e diga, não, mas o filho acima de tudo e acima das irmãs, e, enfim, de qualquer coisa. E embora eu compreenda e tenha até solidariedade com uma posição como essa, não vou ter raiva, não vou condenar, né? Eu vou dizer que eu penso diferente. Eu acho que ela deveria ter buscado as irmãs. Mas enfim, o filme é muito interessante, faz a gente pensar sobre uma série de questões filosóficas e questões também políticas do mundo atual, a questão da superpopulação, mudança climática e o consumo desenfreado de bens, esse hiperconsumismo que nós estamos vivendo. Pode chegar a um determinado momento. A gente pensa assim, não vai ter problema de alimento porque nós temos superprodução de alimentos. Mas a mudança climática pode fazer com que inteiras colheitas sejam perdidas. E aí nós tenhamos um sério problema de racionamento de alimentação. Então esses problemas são absolutamente reais. E filmes como esse, embora seja um filme divertido e tal, fazem a gente pensar sobre esses problemas e essas questões. Eu agradeço a presença de vocês aqui. Se você gostou do vídeo, peço que você se inscreva no canal, dê um like e comente comigo, converse comigo nos comentários sobre esse filme. Se tiver alguma coisa que eu esqueci de falar, essa é a oportunidade. Tá certo então? Um abraço.